Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Matheus Ferraz. Curtam, comentem, compartilhem. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, dê um hype. E claro, se puderem e quiserem, apoiem o canal pelo link do LivePix aqui na descrição. Recentemente, finalizou a iniciativa do Guilherme Freire, um influenciador católico que muitos de vocês devem conhecer, voltado à formação de uma aristocracia empresarial. E esse conceito me despertou uma certa curiosidade, porque aristocracia e empresário são dois conceitos que parecem antagônicos entre si, principalmente se você leva em consideração as opiniões dos filósofos sobre a atividade comercial, a atividade empresarial. E esse é um consenso curioso que certas argumentações parecem não mencionar, por N motivos, e que de fato desperta em nós uma estranheza, porque de fato a aristocracia ao longo da história sempre foi uma classe que não estava ligada ao comércio. A aristocracia sempre esteve ligada à guerra, sempre esteve ligada ao cultivo das virtudes militares, marciais, e não às virtudes mercuriais do comércio. Porém, nessa campanha do Guilherme Freire e do Tales Gomes, os conceitos aparecem juntos e há um esforço muito grande em formar empresários preocupados com a cultura, preocupados com a aquisição de conhecimento. Sem dúvida, é um movimento louvável. Eu não acho que seja ruim você formar empresários com cacife cultural, pelo contrário, eu acho muito positiva essa formação, essa educação dos empresários para interessá-los em temas mais transcendentes. É muito legal e de fato amplia as oportunidades de negócio, amplia as percepções também, porque às vezes você, quando vem de um meio em que há um apelo ao pragmatismo muito grande, um apelo ao agir, você às vezes se esquece da importância da reflexão, da importância do exame da história, da importância de algum grau de teoria. Sem dúvida, quando eu vejo movimentos assim, eu não posso deixar de aprová-los. Por outro lado, eu acho que sempre que você traz o conhecimento para uma lógica de mercado, existe um risco de que esse conhecimento se transforme em algo utilitário e que o conhecimento não seja mais simplesmente a perseguição do saber pelo saber e se torne algo como um saber para se tornar um político influente, para se tornar um empresário melhor, para se tornar alguém rico, alguém próspero, quando na verdade a aquisição de conhecimento não tem nada a ver com isso. E às vezes ela pode ter um efeito contrário sobre você. A aquisição de conhecimento pode contribuir para que você seja menos rico. Porque quando você estuda filosofia, quando você conhece, por exemplo, os princípios da ética, quando você se interessa pela filosofia moral, você às vezes deixa de aderir a determinada oportunidade de negócio porque aquilo vai contra os seus princípios, porque aquilo não condiz com a sua personalidade, não condiz com o seu projeto existencial. Então há momentos em que a aquisição de conhecimento filosófico contradiz a perseguição da riqueza, a perseguição do lucro. E quando você fala de aristocracia empresarial, você coloca dois universos que não têm entre si uma compatibilidade tão grande. Basta lembrar, por exemplo, o que é que Platão escreveu sobre o comércio, o que é que Aristóteles escreveu sobre o comércio, e a forma até desconfiada como ambos os filósofos enxergavam essa atividade. Você vê que Platão diz que o comércio lá nas leis é uma atividade que é exercida só com o excedente da produção e é muito limitado. Você pode comprar, mas você pode comprar uma determinada parte, é uma atividade que é sempre voltada aos estrangeiros, uma atividade que é muito vigiada pelo governo da cidade, é uma atividade que é vista com desconfiança, porque sem dúvida introduz um elemento novo na cultura daquele ambiente, um elemento em certa medida desagregador. Então há uma desconfiança muito grande com relação aos comerciantes, com relação à atividade comercial, e me parece que a classe aristocrática sempre enxerga nesses indivíduos que perseguem o lucro um,
um instinto de avareza, um instinto de acumular por acumular, extremamente ruim, extremamente negativo. E você vê que essa classe aristocrática da antiguidade, ela via com muita desconfiança a atividade dos comerciantes, porque via exatamente essa questão da avareza, essa questão da valorização do dinheiro, da perseguição da riqueza pela riqueza, e não como meio para a realização de um fim. Então me parece que falar em aristocracia empresarial não reflete a história dos dois conceitos, e me parece contradizer até mesmo a forma como a aristocracia surge e se desenvolve. Porque a aristocracia não surge da aplicação de técnicas de negócio. Porque existem pessoas com princípios ruins, existem pessoas que nem sequer estão conscientes dos princípios, que fazem sucesso aplicando princípios de negócios. Essas pessoas têm uma determinada inteligência, mas elas não vão constituir uma aristocracia porque elas não possuem os princípios corretos para a formação de uma aristocracia, nem desenvolveram as virtudes necessárias à constituição de uma aristocracia. Evidentemente que você vender um curso, você ofertar um bem, não é algo errado, não é algo imoral, não é algo que mereça condenação. Sem dúvida, você ofertar um serviço, você ajudar as pessoas é algo muito positivo, muito nobre. Mas nós temos de entender que você não pode falar em aristocracia empresarial, porque esse conceito ele é completamente contraditório, ele não faz o menor sentido. Você pode falar em formação de lideranças dentro do comércio. Você pode falar numa formação política que habilite aqueles empresários a participarem mais da vida pública, a usarem a sua posição para promover ideias positivas. Você pode formá-los no sentido de conscientizá-los da importância da religião, mostrar que a religião tem um papel fundamental na sociedade. Mas você não vai, só por esse fator, desenvolver uma aristocracia. E me parece que uma aristocracia muito preocupada em se autoafirmar não é uma aristocracia de verdade. O verdadeiro aristocrata, ele quase transparece a sua aristocracia. Ele não precisa dizer que é aristocrata. Ele não precisa propagandear que ele é alguém dotado de virtudes aristocráticas. Ele só pelo agir, só pelo modo de falar, só pelo estar presente nos lugares, ele já transmite às pessoas o ar aristocrático. Ele já transmite às pessoas que ele possui essas virtudes. Então essa autopromoção, ela a meu ver contradiz bastante o propósito de uma aristocracia. E me parece que ela não reflete de fato uma perseguição genuína do conhecimento. É algo em certo sentido até caricatural, porque coloca a vida intelectual como se ela fosse simplesmente uma questão de se vestir de um determinado modo, uma questão de falar com um certo vocabulário, como uma questão de se portar de uma determinada forma arrogante, não vou dizer arrogante, mas de uma forma até blasé diante do mundo, quando na verdade isso não é a essência do ser aristocrático. E me parece que o desenvolvimento dessas virtudes em pessoas que estão em posições de liderança, que são empresários, deveria se dar talvez de outra forma, e não simplesmente com esses projetos. Me parece que o objetivo ali não deveria ser propriamente formar uma aristocracia empresarial, mas sim formar uma aristocracia. Uma aristocracia que pode, por exemplo, receber pessoas de outras profissões, que não precisa ser só uma aristocracia empresarial. Quando você fala de aristocracia, você deveria, na verdade, excluir esse adjetivo empresarial. Você pode falar de uma elite empresarial. É que elite empresarial é um termo contaminado, principalmente pelo vocabulário de esquerda, que atribui sempre o sentido negativo à palavra elite. Contudo, a palavra elite tem um sentido positivo. Evidentemente que no setor empresarial existem pessoas que se destacam, pessoas que sabem se falar, que se articulam, que têm boas relações, que têm trânsito nos ambientes. Essas pessoas constituem a elite empresarial. Não significa que elas sejam malévolas, que elas queiram o mal das pessoas, que elas vivam de exploração. A palavra elite não deveria denotar isso, pelo menos em primeiro momento. Então,
essas pessoas elas vão compor uma elite empresarial e podem compor também uma aristocracia. Mas me parece que as virtudes que elas vão desenvolver, na verdade, tem menos que ver com o que elas precisaram desenvolver para se tornar empresárias de sucesso do que com outras competências que lhes permitiriam, de fato, se tornar aristocratas. E essa questão, às vezes, ela também demonstra um certo equívoco na compreensão do que seja ser um bom cidadão ou ser um bom cristão, porque nem todo mundo vai compor uma aristocracia. E essa questão de se formar uma aristocracia, ela é até menos importante, considerando que o fundamental para uma pessoa que é católica é alcançar a santidade. E nós sabemos que a santidade não tem uma classe social favorita. Existem santos de várias classes sociais, santos de vários cenários, santos com várias biografias. E essas pessoas, elas se constituem santas por meio da aquisição das virtudes. Virtudes que são acessíveis a todos os cidadãos. Virtudes que você pode desenvolver independentemente de onde você esteja. E esse chamado universal, ele é mais fundamental do que a formação de uma aristocracia empresarial. E eu acho que, na verdade, você deveria se preocupar menos em formar uma aristocracia empresarial com fins comerciais e mais com a formação de pessoas voltadas à santidade. E do meio dessas pessoas vão surgir talentos, vão surgir vocações aptas a compor uma eventual aristocracia no futuro. Insistir muito nisso, de formar uma aristocracia logo de princípio, me parece talvez uma atitude equivocada, considerando que você vai simplesmente selecionar com base em critérios de preço e você não vai levar em consideração a personalidade da pessoa, você não vai levar em consideração as aptidões dela a de fato compor uma classe aristocrática. Quando o mais importante é exatamente essa análise, esse exame da personalidade e esse comprometimento com o desenvolvimento dessas virtudes. Eu diria que perseguir essa aristocracia de uma forma obsessiva só demonstra que talvez você seja menos aristocrático do que imagina. De toda forma, eu acho que é uma atitude que deve ser aplaudida no sentido de formar pessoas mais cultas, pessoas mais religiosas. Não acho que isso seja ruim por si. O que me parece equivocado é esse conceito de aristocracia empresarial que não corresponde à realidade da história, da forma como os pensadores conceberam a aristocracia, da forma como os filósofos trataram também a questão do comércio. Aliás, a filosofia do mundo antigo sempre viu o comércio com uma certa suspeita. Se você parar para pensar, foram poucos os autores da antiguidade que de fato se posicionaram em favor de um comércio tão livre, tão aberto quanto existe hoje, por exemplo. A posição de regra da humanidade sempre foi de uma certa suspeita com relação ao comércio. Independentemente dessa posição estar correta ou não, esse já é um outro debate, existe uma desconfiança, uma suspicácia com relação ao comércio na medida em que ele, de fato, introduz um elemento desagregador na sociedade. Um elemento desagregador que pode ser positivo na medida em que ele rompe preconceitos, por exemplo, na medida em que ele desmilitariza a sociedade. Para lembrar uma intuição muito feliz de Herbert Spencer, o comércio tem esse elemento desmilitarizador da sociedade, e a sociedade que se vocaciona para o comércio, ela perde essa característica militarizada que é muito presente no socialismo, e essa é uma intuição muito feliz de Herbert Spencer. Esse elemento desagregador pode trazer consequências muito positivas, no sentido de eliminar, por exemplo, a escravidão, de eliminar o preconceito, de eliminar as discriminações que estavam presentes naquela sociedade ainda tribal, mas ele também traz um elemento negativo de desagregação quando ele, de fato, por exemplo, introduz um grau de afinidade maior do que, por exemplo, o grau de parentesco sanguíneo. Quando você começa a se afeiçoar mais a determinadas pessoas por gostos do que simplesmente por uma questão de nascimento, de descendência ou de ascendência. Esse é um elemento que pode sim desagregar a cidade, ou no sentido de que às vezes o comércio traz ideias que prejudicam talvez a harmonia do meio social. Então, essa suspeita que a maioria dos filósofos apresentavam com relação ao comércio
Mostra que as aristocracias de outrora talvez não vissem no comércio algo tão positivo quanto a aristocracia de hoje. E eu acho que isso, sem dúvida, deveria ser levado em consideração na hora de pensar um nome e pensar em uma aristocracia empresarial. Porque, de fato, as virtudes que você precisa para se tornar um aristocrata não são nem de longe as mesmas de que você precisa para se tornar um empresário de sucesso. Às vezes, você precisa ter atitudes para ser um aristocrata que contradizem a lógica empresarial. Você vai precisar agir de uma forma abnegada para ser um aristocrata. Você vai precisar, por exemplo, agir de uma forma que talvez leve leve a sua empresa à falência ou faça com que você gaste mais do que você arrecada em nome de um ideal. Talvez você precise abrir mão, por exemplo, da paz, que é um elemento fundamental para o comércio, em prol de um ideal. Talvez você precise recorrer à guerra justa para garantir a harmonia daquela comunidade na qual você vive. Então vejam que existem contradições entre esses valores. Evidentemente que essas contradições podem se resolver, e com frequência se resolvem, ora em favor de uma mentalidade comercial, mentalidade de paz, ora em favor de uma mentalidade de guerra justa para combater aquele mal que ameaça fazer com que a sociedade colapse. Porém, esse contraste que existe de forma geral, sem dúvida, ele mostra que as virtudes empresariais e as virtudes aristocráticas são quase que immiscíveis. Talvez em uma personalidade que viva do comércio, mas não faça do comércio talvez a sua forma de viver, né? A pessoa que vive do comércio, mas que, por exemplo, um Schopenhauer que vivia do comércio, do investimento, mas ainda assim era uma pessoa que se preocupava com filosofia. Talvez nós poderíamos dizer que Schopenhauer era um homem da aristocracia empresarial, ou talvez outras pessoas que de fato já fossem tão ricas que para elas não fizesse diferença essas questiúnculas da administração diária de uma empresa. Sem contar que às vezes você, para ser um empresário de sucesso, você não pode ser uma pessoa muito reflexiva. Você precisa ter uma intuição muito afiada para resolver questões do cotidiano. Você não pode ser alguém tão teórico, tão preocupado com pressupostos. Esse tipo de personalidade até repele o ambiente empresarial. Você precisa ter um certo processo de... Como é que eu vou dizer? Um certo processo de desenraizamento da reflexão para se tornar um empresário de sucesso. Enquanto você, para se tornar um aristocrata, você talvez precisasse ser uma pessoa mais reflexiva e ser uma pessoa que às vezes precisa agir contra o dinheiro, contra o desejo de lucrar, porque o momento exige. Então vejam que uma aristocracia empresarial é um conceito que, na minha concepção, dificilmente para em pé. Você pode falar de elite empresarial, você pode falar de formação de lideranças, você pode falar de aperfeiçoamento, aprimoramento de empresários, isso me parece plenamente possível. Mas esse tipo de projeto sempre embute um risco elevado de se tornar simplesmente uma degeneração da filosofia e de se tornar o próprio contrário da filosofia. Porque se nós nos recordarmos bem, a condenação que Sócrates, endereçou aos sofistas vinha exatamente de que eles cobravam para ensinar e de que eles não tinham compromisso com a verdade, que eles prometiam simplesmente o ensino da retórica, o ensino das artes, com o propósito de promover os cidadãos na vida política, de tornar aquelas pessoas mais relevantes, mais expressivas dentro da sociedade, e não de fato com a busca da filosofia. Até por isso que os filósofos também eles não cobravam pelas suas aulas. Evidentemente que hoje nós precisamos cobrar por uma questão de sobrevivência, e não é errado que alguém cobre para dar aulas. Me parece que se aquilo ali é o ganha-pão da pessoa, você de fato precisa cobrar por aquilo para sobreviver. Parece que hoje a lógica do capitalismo impõe que você cobre para dar aulas, que você cobre para conseguir sustentar o seu trabalho, aquilo que você faz.
Mas me parece que quando você aproxima muitas questões de filosofia e de performance empresarial, você sempre corre o risco, e evidentemente você pode superá-lo ou você pode sucumbir a ele, de transformar a filosofia em algo utilitário, em algo feito simplesmente para fazer com que o empresário ganhe mais dinheiro. E de fato, nada nada pode ser mais contrário ao espírito da filosofia do que esse desejo de ganhar dinheiro, de se posicionar, de se tornar alguém mais influente, mais relevante. Tudo isso é o desmentido à atividade filosófica e à experiência que ela promove no nosso dia a dia. Então nós temos de tomar um certo cuidado, não conheço iniciativa, nem quero aqui acusar ninguém, não é o propósito do meu vídeo. Mas eu acho que esse conceito, ele não é talvez o mais feliz e nem o mais preciso também, porque de fato o aristocrata empresário, ele nem vai ser um bom empresário, nem vai ser um bom aristocrata. Ele vai ser simplesmente um híbrido que talvez não tenha sucesso nem uma coisa nem outra.